Olá, estamos aqui no AMWC Brasil 2024 em São Paulo. Sou a doutora Audrey, cirurgiã plástica, e vou entrevistar uma personalidade muito famosa aqui no Brasil, que é a doutora Kathleen. Ela é dermatologista especializada em peles negras e ela vai falar hoje sobre um tema que nos preocupa muito e que tem muita procura nos consultórios, que é a alopécia. Seja bem-vinda, doutora Kathleen. Olá, doutora Audrey, é um prazer estar aqui, convite de vocês. E hoje eu vou falar no nosso congresso sobre alopécias cicatriciais e não cicatriciais em cabelos afros. Porque é muito importante nós falarmos sobre isso, porque o cabelo, para todas nós, né, mulheres, tem um poder muito grande de nos embelezar e dar autoestima para a gente. Então, essa patologia é uma patologia que tem que ser cada vez mais estudada. E principalmente em pessoas de pele negra, né, ou de origem afrodescendente. Por quê? Nós temos um cabelo mais frágil, com menos ceramidas, menos fibras elásticas, que quebra com facilidade, que embaraça com muita facilidade, que ao pentear quebra. Então é muito comum ter o quê? A quebra desse cabelo. E as alopécias também são muito comuns. Então nós temos a alopécia cicatricial, tipo a alopécia fibrosante frontal, onde o paciente começa a falar que a testa está andando para trás. A alopécia de tração, que é muito comum naquelas pacientes que fazem trança, usam apliques. É muito comum a alopécia química, quando o paciente faz muito alisamento, né? Sendo que agora a gente está numa geração que está deixando o cabelo mais natural, então você começa a ter menos alopécias. Então eu acho muito importante a gente estar abordando isso no nosso congresso, porque isso é uma queixa muito comum nos nossos consultórios. Excelente. E outra coisa é que a gente tem visto que depois da Covid, depois da dengue, as pessoas têm tido muito essa queixa de queda de cabelo. Exato. Então eu acho que a procura até aumentou nos consultórios, né? Sim, sim. Depois do Covid, realmente a gente não sabe ainda o mecanismo muito claro, né, dessa doença, mas os pacientes estão relatando muita queda de cabelo e agora com a dengue também. E é muito importante também, pacientes também que estão tendo muito perda de peso, né? Então a gente tem que ver isso. Se é uma alopécia cicatricial, onde você não tem mais destruição do folículo, ou uma que não é cicatricial, como uma alopécia por deficiência química, né? Uma perda de peso muito grande. Então, muito comum essa queixa, principalmente de mulheres, mas homens também são acometidos. Nós temos a alopécia androgenética, né? Que é quando o paciente começa a ficar calvo. Então, o paciente homem também tem a sua queixa de queda capilar. Bem, daí a gente tem o problema que os pacientes vêm nos pedir ajuda e como é que a gente vai lidar com cada tipo diferente de alopécia, né, doutora Kathleen? Perfeito, doutora Audrey. Então é importante sempre procurar o seu médico, que vai fazer uma solicitação de exames, ter uma anamnese clínica. Cat, o que é a anamnese clínica? Uma história, dizer como é que o paciente tem estado, se é uma quebra ou se é uma queda, se tem uma deficiência bioquímica, se ele passou por um câncer, né? Então a gente tem que ter toda uma avaliação holística desse paciente. A partir disso, nós vamos avaliar um exame chamado dermatoscopia, que na verdade é tricoscopia, que é a avaliação detalhada do fio, e aí vamos passar para o tratamento, que pode ser, às vezes, o tratamento somente com ativos orais, mas você pode fazer um microagulhamento, você pode utilizar, por exemplo, laser fracionado. Tem agora muitos colegas utilizando os exossomos. Então nós temos muita coisa bacana para oferecer para esse paciente. Lembrando que tudo isso é individual. Cada paciente é um paciente e nós temos que saber o que ele precisa, o que nós vamos atendê-lo. Excelente. E com relação às alopécias cicatriciais, qual que é a sua abordagem? Então, normalmente, se o paciente já tem uma alopécia cicatricial, é importante saber se está estabilizado. Então, se for uma alopécia fibrosante frontal, que é uma alopécia mais comum em mulheres, mas pode ocorrer em homens, em que eu, como falei no início do nosso podcast, que vai perdendo realmente o cabelo aqui, então a paciente fica com uma testa lisa. E aí, se ela está estabilizada, você pode fazer, e aí vai para a sua área, cirurgia, transplante capilar. Então, o paciente está estabilizado, nós podemos sim fazer um transplante capilar. É bem importante isso, porque a paciente tem uma autoestima muito abalada. Imagina você acordar e não ter metade do cabelo aqui, né? Então, a paciente não quer usar prótese, a paciente quer ir para a piscina, quer ir para a praia, e não quer ter essa questão de ter que usar esse tipo de aplique. Então, eu tenho indicado muitos pacientes para fazer transplante capilar. Excelente. Então, o transplante é uma opção no caso da alopécia cicatricial, Sim, né? se ela já estiver estabilizada, não tiver o fenômeno Kebler, que é o fenômeno no qual ela fica ativa, né, quando tem alguns transtornos. Então, se ela estiver estabilizada, pode sim fazer o transplante e recuperar sua autoestima. Muito bom, é bom, né? Porque a gente tem a queixa e tem o tratamento também.
E eu queria saber de você, por quanto tempo você acompanha este paciente e depois que você estabilizou, você dá um tempo para ele retornar? Como Exato. que você combina isso com o Eu paciente? observo, doutora Alden, normalmente uns 2, 3 anos, que eu acho que dá para você avaliar bem o comportamento do cabelo, normalmente do cabelo afro. Ele vai demorar 0,9 a 1 centímetro para ter crescimento, imagina. Então você ter realmente uma recuperação do fio em torno de 2 anos. Nossa. Se você não tem essa recuperação, se esse cabelo não cresceu realmente, aí eu vou observar de 2 anos e meio a 3 anos, e aí eu converso com o colega que faça transplante, encaminha esse paciente para ser acompanhado por ele. Excelente. É um tratamento longo, né? Eu digo que é um casamento com o seu médico, né? Por isso que é muito importante você procurar um médico. O médico ele vai saber dos seus riscos, das suas complicações, das suas consequências, da sua expectativa. Então, para mim, sempre com o médico. E foi interessante, né, que a doutora pontue esse tema, porque a gente vê hoje muitas pessoas se intitulando tricologistas, né? Às vezes sem ter estudado medicina. E no que é que isso pode impactar? No conhecimento do corpo como um todo, porque o organismo inteiro está envolvido no cabelo. Maravilhosa, né? essa pontuação. Maravilhosa. E eu acho mais importante não é o fazer, é sim, tipo, a consequência disso, né? A expectativa do paciente, você explicar para o paciente como é que vai ser o antes, durante e depois. Não é simplesmente só o antes e não só o durante. E o depois? Quanto tempo? Né? Que é um tratamento de cirurgia, né? Um tratamento, por exemplo, de melasma, um tratamento, às vezes, de flacidez facial. A gente tem que falar para o paciente, porque tem um depois, né, doutora? Eu bati aqui, tem um depois. E esse depois é muito importante, o acompanhamento do paciente. Olha, que legal, que interessante você ter um acompanhamento médico, né? Desde o diagnóstico ao tratamento e ao acompanhamento, né? Porque não adianta nada você tratar e abandonar o seu paciente. Nunca abandona, nunca. O médico não abandona seus pacientes. Exatamente. Nós não abandonamos. Nós fizemos um juramento, né, doutora? Fizemos um juramento, é verdade. Sobre isso. Então a gente está ansioso para assistir sua palestra, Ai, que bom. doutora Kathleen. Com muito carinho. Adorei, esse Que tema bom. é um tema realmente importante da gente abordar, porque é uma queixa frequente, né? Sim. E todo mundo se auto-intitulando sabedor e técnico, mas na verdade sabemos que vocês estudaram, vocês dermatologistas estudaram isso a fundo e estão totalmente dedicados para tratar Obrigada, essas doutora. queixas. Obrigada. E obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar participando desse congresso. Nós que agradecemos, estamos honrados com a sua presença. Amém. Obrigada. Obrigada pela atenção.